Olá, galerinha! O tema da nossa aula hoje é aberrações cromossômicas. Então, hoje nós veremos um pouquinho a respeito aí de quais são os problemas que são ocasionados se porventura o indivíduo nascer com problemas, naquilo que é chamado de cariótipo. Então, lembrando que o cariótipo é o conjunto de cromossomos e qualquer alteração que aconteça nesse cariótipo, seja ela nos números, ou em estruturas, os indivíduos nascerão com alguns probleminhas, problemas graves, que podem até tirar a vida do indivíduo. Então, nós chamamos de aberrações cromossômicas. Então, primeiramente, eu vou passar para vocês quais são os tipos, para depois nós estudarmos, de uma forma aí, sucinta e objetiva, um pouquinho de cada uma delas. Tá? Então, começando aí com aquelas anomalias que são chamadas de anomalias aneuploidiais. Então, quando nós temos aí uma variação no número de cromossomos, ou em parte no grupo de cromossomos, a gente chama de anomalias aneuploidiais. Como que essas anomalias acontecem na verdade? Então, nós temos aí dois processos de divisão celular. Um deles é chamado de mitose, no qual uma célula dá origem a duas, exatamente idênticas. Então, esse processo de divisão celular é o responsável pelo crescimento do indivíduo e é responsável também pelo processo de regeneração dos tecidos. Porém, as anomalias, elas não são resultantes de problemas na mitose, elas são resultantes de problemas na meiose. Rodrigo, o que é a meiose? O que é esse processo de divisão celular? Então, falando de uma forma bem simples, para que vocês possam entender, a meiose é um processo no qual uma célula reprodutiva dá origem a 4 células com a metade do número de cromossomos. O que eu quero dizer com isso? Então, durante o processo de formação dos nossos gametas, no caso do homem, os espermatozoides, e no caso das mulheres, os óvulos, as nossas células reprodutivas, elas sofrem um processo de meiose, para que essas células reprodutivas tenham metade do número de cromossomos. Por que isso é importante? Então, o homem, ele tem espermatozoides como células reprodutoras e as mulheres os óvulos. Os homens carregam nos espermatozoides 23 cromossomos e as mulheres carregam nos óvulos também 23 cromossomos. As nossas células reprodutoras, que são aí aquelas células que vão dar origem aos espermatozoides e aos óvulos, são células que possuem 46 cromossomos, que nós chamamos aí de espermatogênese e ovogênese. Então, essas células elas precisam passar por esse processo justamente para reduzir pela metade, para que quando aconteça o processo de fecundação, venha 23 do óvulo mais 23 do espermatozoide, totalizando 46. Então, esse processo é extremamente importante para a manutenção dos números de cromossomos. Vocês vão entender a importância disso justamente pelo fato de que, se esses números forem diferentes, os indivíduos terão anomalias gravíssimas. Então, no processo natural, ocorre já essa redução. E quando acontece um erro nesse processo meiótico, ao invés de ver 23 cromossomos dos espermatozoides, tiver 22, por exemplo, ou 24, ou até mesmo se o erro nessa divisão celular acontecer por parte da mulher, formando aí óvulos ou com 22 ou com 24, a hora que for acontecer essa fecundação, aí nós estamos falando em anomalias cromossômicas. Então, as anomalias cromossômicas numéricas, elas são resultantes de erros, que acontecem aí no processo de divisão celular chamado de meiose. Na normalidade, o homem tem as espermatogônias com 46 cromossomos, passa pela meiose formando espermatozoides com 23. As mulheres têm as ovogônias com 46 cromossomos, passam por a meiose, dando a origem aos óvulos com 23. Isso na normalidade. Quando acontece erros, esses cromossomos eles não se separam, óvulos com mais ou com menos, espermatozoides com mais ou com menos. Quando fecunda, acontece então as anomalias cromossômicas. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, os termos eles são difíceis, mas é mais difícil de você falar do que de você entender, Então, as aneuploidias numéricas, elas podem ser assim chamadas de monossomia, Então, quando eu tenho o meu cariótipo 2N menos 1, o que isso quer dizer? Que eu tenho um cromossomo a menos,
né? A normalidade é 2N igual a 46. Então, quando eu tenho uma monossomia, eu vou ter aí uma anomalia cromossômica numérica no qual o indivíduo vai ter um cromossomo a menos. O que isso quer dizer? Ao invés de ele ter 46 cromossomos, ele vai ter 45. Nós temos a poli, né? Poli significa vários. Então, a aneuploidia, né? Cujo nome é uma polissomia. Então, nós temos aí o cariótipo do indivíduo 2N mais 1. Então, aqui seria um indivíduo que tem um cromossomo a mais. Então, são anomalias que são resultantes aí por 47 cromossomos. E nós temos a nulissomia. Então, 2N menos 2. Então, aqui nós temos indivíduos que têm 2 cromossomos a menos. Então, indivíduos que possuem 44 cromossomos no seu cariótipo. Sendo uma monossomia, ou uma polissomia, ou uma nulissomia, a pessoa vai ter problemas, né? Então, a pessoa ela só é considerada normal quando ela tem 46 cromossomos. Tá? Então, a gente vai estudar um pouquinho aí das monossomias mais conhecidas, né? E começando então por uma síndrome, que é chamada de síndrome de Turner, né? Então, essa anomalia ela acontece exclusivamente em mulheres, né? Em indivíduos do sexo feminino, não acontece nos homens, né? E essa anomalia ela é resultante, né, da perda de um cromossomo X. Então, lembrando que a mulher ela tem 46 cromossomos, né? Os últimos 2 cromossomos são os cromossomos sexuais. E nesse tipo de anomalia se perde um cromossomo sexual. Então, no processo de fecundação, né, no momento que vai fecundar o óvulo com o espermatozoide, né, então não acontece o que? A junção de 2 cromossomos X. Então, falta um X. A mulher ela vai ter os 44 cromossomos normais, né, que são os cromossomos autossômicos. E quanto aos cromossomos sexuais, ela vai ter um X só, ao invés de ter 2. Né? Lembrando que quando um casal vai ter um filho, por exemplo, nos cromossomos sexuais, se for um filho do sexo feminino, um X vai vir do pai e o outro X vai vir da mãe. Tá? Então pode ter acontecido de não ter vindo um X ou do pai ou da mãe. Tá? Quais são os sintomas, né, das pessoas que apresentam aí esse tipo de anomalia? Então nós temos indivíduos com os ovários residuais, ou seja, os ovários eles são pouco formados, né, são resíduos apenas, isso acaba resultando numa esterilidade. As mulheres que apresentam esse tipo de anomalia, elas têm baixa estatura, né, melhor dizendo, a amenorreia, então problemas aí, né, de sangramento, infantilismo genital, né, então a genitália ela não se desenvolve, desenvolve pelos pubianos, então ela fica com uma genitália realmente de criança, né? E tem as características secundárias pouco desenvolvidas, no caso são os seios, né? As glândulas mamárias, melhor dizendo. O pescoço é alado, então se vocês observarem aqui na imagem, é um pescoço que a gente quase não consegue distinguir, né? É muito próximo aqui da parte do ombro, né? Então isso é chamado de pescoço alado. Tem algumas anomalias nos dedos, né? Então má formação nos dedos e também problemas cardíacos, né? Que é chamada aí de coartação da aorta. Lembrando que essa é uma anomalia que acontece exclusivamente em mulheres. Eu vou minimizar aqui a tela para vocês poderem ver o cariótipo dessa menininha, tá? Então nós temos aqui o cariótipo, que é o conjunto de cromossomos, né, de um indivíduo que tem a síndrome de Turner. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Só para vocês observarem. Então veja que essa mulher ela tem os 44 cromossomos, né, os 44 pares autossômicos normal, e falta aqui um cromossomo X. Né? Então isso resulta em síndrome de Turner. Tá? Uma outra neuploidia, né, que eu gostaria de passar para vocês, só que agora não é mais uma monossomia, então agora a gente trata-se de uma polissomia, né? Lembrando que a polissomia é quando a gente tem um cromossomo a mais. Existem várias polissomias. E uma das mais conhecidas é a síndrome de Down, né, que é chamada aí também como a trissomia do cromossomo 21. Né? Então, o que acontece na síndrome de Down? Então, isso acontece tanto em homens quanto em mulheres, né? Existem meninos e meninas, homens e mulheres com Down, né? Então, aqui o indivíduo ele apresenta um cromossomo a mais no seu cariótipo. Então, ao invés de ter 46, ele tem 47. Mas não é qualquer um cromossomo a mais. Né? Então, lembrando que a síndrome de Down, ou trissomia do 21, né?
justamente pelo fato de ali onde era para ser um par, 21 acaba acontecendo um trio. Então, ou o espermatozoide mandou um a mais, ou o óvulo mandou um a mais, e onde era para ter dois, né, um vindo do pai e outro vindo da mãe, então tem três, né? São três cromossomos. Então, aqui quando eu falo que é o homem que tem Down, então aí eu represento com 47, porque tem 47 cromossomos. XY, porque se trata de um menino, né, ou um homem, né, indivíduo de sexo masculino. Mais 21, porque a trissomia acontece justamente lá no 21, tá? A mulher, 47, né, a mesma coisa, porque tem 47 cromossomos. XX, porque são os cromossomos sexuais femininos. E 21, porque acontece justamente ali, né, no par de cromossomo 21. Então, quais são os principais sintomas de uma pessoa que tem síndrome de Down? O QI é de 15 a 29, então é um QI baixo, né, comparado com as pessoas que não têm, né? A prega palpebral, então bem típica, né, as pálpebras, né, dos olhos das criancinhas e dos indivíduos adultos que apresentam a síndrome de Down. E aqui tem um cariótipo, vou aumentar o tamanho também, tá? Para vocês entenderem o que eu estou falando. Então vejam bem, quando eu falo em trissomia do 21, né, lembrando que um cromossomo vem do pai e o outro vem da mãe, então todos esses são normais, galera. Normais. Hora que chega aqui no 21, observa que tem 3. Então isso não é normal, tá? Normal seria se tivessem 2. Então, ou o espermatozoide mandou um a mais, ou o óvulo mandou um a mais. Então veja que um cromossomo a mais, né, já ocasiona aquilo que a gente chamado de anomalia. E essa é uma polissomia, porque tem cromossomos a mais, tá? Então 47. Vamos para o próximo. Um outro exemplo de polissomia é a síndrome de Klinefelter. Essa ocorre exclusivamente em homens. Então, assim como a síndrome de Turner acontece em mulheres, a síndrome de Klinefelter acontece em homens. Trata-se também de uma polissomia. Então, lembrando que poli, né, somia, cromossomos a mais. Então, é muito parecida com a síndrome de Down no tipo, mas não no local e nos sintomas, né? Então, a pessoa que tem síndrome de Klinefelter, né, então a forma ela é representada por 47 XXY. Por quê? Esse tipo de anomalia ele é resultante de um cromossomo X a mais, né? Então, quando eu falo de um cromossomo X a mais, eu estou falando de cromossomos sexuais. Então, as características que serão modificadas, né, nesse sentido são as características sexuais, né? Se eu tenho uma anomalia que ela é nos cromossomos autossômicos, eu vou ter certos tipos de características. Se eu tenho anomalia que é nos cromossomos sexuais, então eu vou ter características sexuais alteradas. Então, a síndrome de Klinefelter, como o indivíduo ele apresenta um cromossomo X a mais, e sabe-se que o cromossomo X ele é um cromossomo feminino, então nós temos algumas características femininas em um indivíduo masculino. Tá? Lembrando que isso aqui não é hermafroditismo, isso é síndrome de Klinefelter. Okay? Então, o homem ele apresenta aí os testículos atrofiados, né, os testículos reduzidos, caracteres sexuais masculinos pouco desenvolvidos, né, o pênis, os próprios testículos, né, a própria parte hormonal é pouco desenvolvida. O corpo, normalmente, do indivíduo que tem síndrome de Klinefelter, ele é eunucoide, então, né, é bem alto, né, o indivíduo é bem alto. Os braços normalmente são compridos e ultrapassam o joelho, tá? Esse esquema aqui não está bem elucidado, né? Mas normalmente é assim que acontece. Desenvolvimento de glândulas mamárias, os ombros são estreitos, né? Não há calvície frontal, pouco crescimento de barba, né? Tendência para crescer poucos pelos, justamente porque o homem que com Klinefelter ele tem o cromossomo X. Então, eles apresentam, né, essas características femininas. Então, aqui o cariótipo, só para vocês entenderem. Então, veja que no último aqui, né, o último que deveria ser um par, né, então o homem, lembrando que ele é XY, então aqui nesse caso, essa pessoa que ela é portadora da síndrome de Klinefelter, ela vai ter 2X e um Y. Então, ela tem 47 cromossomos no total. Sei que fica repetitivo, né, mas é importante que vocês entendam que a normalidade são 46 cromossomos.
Primeiro par, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 22º são os cromossomos autossômicos. E o último parzinho é o cromossomo sexual. O homem é XY e a mulher é XX. Qualquer alteração, ou a mais ou a menos, pode ser nos cromossomos autossômicos, que são os 22 pares, ou nos cromossomos sexuais, nós teremos então as anomalias chamadas de anomalias cromossômicas, tá? Então, esse aqui é um cariótipo de um indivíduo que possui Klinefelter, tá? Então, se, por exemplo, vocês forem fazer alguma prova de concurso, ou até mesmo alguma avaliação, vocês têm que saber como que é o cariótipo de um indivíduo que tem Klinefelter. Vocês têm que saber como que é um cariótipo de indivíduo que tem síndrome de Turner. Vocês têm que saber como que é o cariótipo de indivíduo que tem síndrome de Down, né? E assim por diante. Então, o que eu quero que vocês entendam é que a anomalia ela vai ser determinada pelo local, né, onde acontece aí o problema na meiose. Bom, dando sequência, né, em mais uma polissomia, então nós temos também a síndrome de Edwards, né? Até coloquei um desenho aqui, um pouquinho maior, em cor diferente, por quê? Porque a síndrome de Edwards vai ser o quê? Uma trissomia do cromossomo 18. Então, quando vocês lembrarem do desenho aqui, o desenho de 18, né, fica mais fácil de memorizar. Então, nesse caso, o indivíduo, ele vai ter aí 47 cromossomos, e a não disjunção acontece lá no par 18. Ou seja, aonde era para ter um parzinho, vão ter novamente 3, tá? Então, vão ser 3, ok? Então, o homem é representado por 47 cromossomos, XY18, né? Mais 18, porque é lá no 18 que acontece. E a mulher, 47XX mais 18, porque, né? É no cromossomo 18 que acaba acontecendo essa anomalia. Essa é mais grave, né? Ela é mais grave que a síndrome de Turner, ela é mais grave que a síndrome de Down, ela é mais grave que a síndrome de Fatal, certo? Então, nós temos aqui alguns sintomas, né? Que é o retardo mental, mãos fechadas, os pés que são tortos, né? Deixa eu subir aqui a imagem que acho que a minha câmera ficou na frente, né? Então, veja assim que é bem visível aqui que o pezinho é torto, né? Problemas cardíacos, em 90%, né? Dos fetos, né? Dos embriãozinhos que apresentam esse tipo de anomalia, acabam morrendo aí nos primeiros 6 meses. Então, nasce, mas não ultrapassa os 6 meses, justamente pelo fato de afetar aí a parte cardíaca, né? Então, eis aqui o cariótipo. Então, né, como eu expliquei nas anomalias anteriores, né? 47 cromossomos. E aqui, vou aumentar para vocês visualizarem, a trissomia do 18. Então, é um cromossomo a mais, 47XX18. Então, isso aqui é uma mulher com síndrome de Edwards. Se fosse XY aqui, continuando com o trio no 18, seria um menino com síndrome de Edwards. Lembrando que a síndrome de Edwards, ela acontece tanto no indivíduo masculino, quanto no indivíduo feminino, ok? A próxima anomalia, ela é também uma polissomia, né? Só que ela é chamada de síndrome de Fatal. Né? Da mesma forma que eu fiz para vocês lá no 13, eu coloquei no 18, né? Então, melhor dizendo, da mesma forma que eu coloquei no 18, eu coloquei no 13, né? Então, aqui, Fatal, né, o Tzinho eu coloquei em verde para vocês lembrarem que é no 13, tá? Então, a trissomia aqui, ela acontece no 13. Então, essa é uma menina, né, que tem Fatal. Então, ela representa um 47, XX mais 13, justamente pelo fato, né, dela ter aí uma trissomia no cromossomo 13. Então, essa ainda é mais grave, né, do que a síndrome de Edwards, tá? E o que eu queria que vocês soubessem, isso é importante, né? Quanto menor o número do par, mais grave vai ser a anomalia. Por quê? Quando a gente observa o cariótipo, então esse primeiro par, ele são os maiores cromossomos que existem. O que veio do pai e o que veio da mãe, os maiores se juntam, né? E eu tenho o par 1. Depois eu tenho o par 2, o par 3, e assim sucessivamente. Então, os cromossomos eles são agrupados, né, do maior para o menor. Então, quando eu tenho uma anomalia no 13, por exemplo, o par 13 é um cromossomo maior do que o par 18. Então, se eu tenho um cromossomo a mais 13, essa anomalia é mais grave.
Se eu tenho uma anomalia no 12, ela vai ser mais grave ainda. Se eu tenho uma anomalia lá no 5, mais grave ainda, porque o cromossomo é maior. Se o cromossomo é maior, ele traz mais informações genéticas. Então, quanto maior o cromossomo, pior a anomalia. Quando eu falo maior o cromossomo, quer dizer que o número do par é menor, né? Então é o processo oposto. Então, olhando no cariótipo aqui, talvez fica mais fácil de entender, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma anomalia lá no 21, por exemplo, que é a síndrome de Down, a trissomia do 21, ela não é tão grave quanto a que vocês estão vendo agora de Patal, que é no 13, porque o 13 é maior que o 21. A 18 é mais grave que a 21, mas é menos grave que a 13, e assim por diante, tá? Então, isso eu quero que vocês entendam muito bem, tá? Quanto maior aí o cromossomo, deixa eu botar o quadradinho aqui, beleza? Quanto maior o cromossomo, mais grave é a anomalia. Então, o indivíduo que tem Patal, ele tem deficiência mental, surdez, anomalias cardíacas e acontece aí o óbito dentro de horas ou dias após o nascimento e em alguns casos até mesmo antes do nascimento. Então, é uma anomalia realmente que ocasiona muitos problemas e que não tem muito o que fazer, né? O feto acaba aí tendo problemas. Rodrigo, mas você está falando de anomalias, mas por que isso acontece, né? Por que tem pessoas que têm esses problemas, que geram filhos com esses problemas? Um dos fatores que ocasionam, né, a essas anomalias é justamente a idade, né? Então, principalmente a idade das mulheres, né? Então, assim, quanto mais velhas são as mulheres, a probabilidade dessas anomalias acontecerem ela é maior, tá? Não sei se eu já comentei com vocês, mas as mulheres elas começam a produzir, a amadurecer, né, os seus óvulos desde o nascimento, né? Então elas estão ali com o estoque, né, começa ali o processo e a maturação ela se finaliza na puberdade. Então a mulher ela não é que nem o homem. O homem ele começa a produzir os espermatozoides na puberdade. Então nós temos aí, vamos supor, 15 anos, vamos dar um exemplo, né? Então esses 15 anos de diferença, os espermatozoides são mais jovens do que os óvulos, porque as mulheres elas vão gastando seu estoque que já são produzidos desde o nascimento. Então essa é a diferença, né, na questão de idade. Isso não quer dizer que se uma mulher quiser ter filhos mais velha, certamente terá problemas, mas a probabilidade ela é maior, tá? Bom, a próxima anomalia, continuando, né, com a polissomia, ela é chamada de síndrome do triplo X, popularmente também conhecida aí como síndrome da superfêmea, né? Então, que são aquelas mulheres que acham que é a Mulher Maravilha, né? Que são super poderosas. Brincadeiras à parte, né? Mas a síndrome do triplo X também é chamada de síndrome da superfêmea. Então, nesse caso aqui, acontece em mulheres, né? Obviamente, síndrome da superfêmea, né? E a mulher, ao invés de ter 2 cromossomos X, ela tem 3. Então, o que acontece? Normalmente essas mulheres elas têm um comportamento agressivo, né? Parece que elas estão assim a todo momento com uma irritabilidade, justamente porque é um cromossomo sexual e mexe com a questão hormonal. Então, além dessa parte, né, de ter aí essa irritabilidade, algumas desenvolvem o retardo mental, o psicótico, então realmente mexe ali com o psicológico, né, da mulher. A genitália pode ser pouco desenvolvida, né? Quando eu digo pode, não quer dizer que em algumas situações não, tá? E aparentemente todas são férteis, isso não causa infertilidade, então elas podem, né, podem ter filho normalmente, tá? Então existe aí a síndrome do triplo e tem a síndrome do tetra X. Então, veja aí, né, a gravidade do caso. Quanto mais X, mais irritada é a mulher, né? Então, para as mulheres que vivem irritadas aí o tempo todo, pode ser que tenha essa anomalia e não saiba, né? Porque não tem uma característica física que demonstra que a mulher tem essa anomalia, né? Então, quando a gente fala em tetra X, a mulher tem 4X, tá? E aqui fala que as mulheres são retardadas ao extremo, tá? É o termo, né? No sentido de ser retardada, de ser realmente descontrolada, irritada e estressada e etc, né? Justamente é isso que acontece. E agora nós temos aqui terminando a parte das anomalias aneuploidiais, aquilo que é chamado de nulissomia. Então a nulissomia é a perda de um par todo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou 5 e assim por diante. Até o 23º par, né? E quando isso acontece é letal. Então não é uma anomalia, né? Não tem um nome para essa anomalia, porque justamente quando isso acontece não é tão comum, né? Morre. Então o indivíduo, o feto, né? Ele acaba não desenvolvendo, tá?
Aqui eu coloquei só um quadro, né, para vocês entenderem um pouquinho aí das mutações, né, o que é normal, o que não é. Então deixa eu pegar, não sei se eu vou conseguir jogar essa tabela para cá, não vou porque eu fiz aqui um Paranauê, né? Deixa eu dar um F5, vamos ver se vai ficar melhor. Bom, então nós temos aqui as mutações, né? Então quando a gente fala em mutações euploidiais e mutações aneuploidiais, eu expliquei para vocês as aneuploidiais. Lembrando da monossomia, um a menos, né? Nós temos aí então as estrelinhas aqui representando um cromossomo que vem do pai e outro que vem da mãe, o risquinho vermelho e o risquinho azul, tá? Então, o que está faltando aqui? Um cromossomo. Então, aqui nós temos uma monossomia, porque está faltando um. Nós temos a nulissomia no exemplo 2, estão faltando os dois na cor azul. Então, né, nós temos aqui a nulissomia justamente pelo fato de estar faltando o par. Então, nesse caso, não desenvolve-se o feto, né? A trissomia é um a mais. Então, aquilo que eu expliquei para vocês, né? Pode ser síndrome de Patal, pode ser síndrome de Edwards, pode ser síndrome de Down. E vai ter 3 ao invés de ter 2. Tá? E a tetrassomia, né, vai ter 2 a mais aí, né? Então, a questão que eu falei para vocês da super fêmea e do super macho. Agora, quando a gente fala em euploidiais, né? Então, quando o indivíduo ele só tem o que? Um cromossomo. Então, ao invés de ele ter 46, ele tem só 23. Então, não desenvolve também, né? Então, por isso que eu falo em haploidia. O espermatozoide ele é haploide, porque ele carrega um cromossomo. Os óvulos são haploides, porque eles carregam um cromossomo. Lógico, 23, mas eles são individualizados. Quando fecunda, a gente fala que é diploide. Então, tem indivíduos que são haploides, não junta, né? Então, aqui nós temos exemplo aí de certas clonagens, né? Que a gente fala em anomalia ou mutação euploidiais do tipo haploidia. Nós temos as mutações euploidiais do tipo poliploidia, né? Então, a tripoploidia é quando todos os cromossomos são triplos. Então, isso é inviável. O indivíduo ele não nasce, tá? Então, aqui eu estou falando que todos os cromossomos eles são anômalos, porque ao invés de ter 2, tem 3. E quando a gente fala com uma mutação euploidiais do tipo poliploidia, né, tem aquela tetraploidia, todos, ao invés de ter 2, tem 4. Então isso também é totalmente inviável, o indivíduo não nasce. Tá? O que eu quero que vocês entendam? Rodrigo, não entendi nada disso, um monte de nome. É assim, quando eu falo em mutações euploidiais, elas afetam o cariótipo todo. Certo? Quando eu falo que afeta o cariótipo todo, é porque todo cariótipo ele é anômalo. Então, ao invés de ter 2, pode ser que tenha um só. Quando eu falo em haploidia. Ao invés de ter 2, são 3. Triploidia. Então, todos, né? 3. E tetraploidia, ao invés de ter 2, todos têm 4. Então, isso é anomalias que realmente o indivíduo ele não desenvolve. Agora, quando eu falo em aneuploidiais, pode ser que tenha um a mais, pode ser que tenha um a menos, pode ser que tenha 2 a mais, pode ser que tenha 4 a mais, mas não é do cariótipo todo, né? São locais, parte do cariótipo, por isso que alguns conseguem sobreviver. O exemplo é a Down, né? Então as anomalias que são chamadas de euploidiais, elas tornam inviável, né, o nascimento do indivíduo. As aneuploidiais, em algumas situações, não, tá? Em outras, sim. Então elas são menos graves, tá? E agora, só para a gente finalizar, né, eu vou explicar para vocês um pouquinho dos tipos de mutações que acontecem, né, mutações que não são resultantes aí de cromossomos a mais ou cromossomos a menos, que ocasionam algumas doenças também, né, porém são alterações ou em partes, trocas de cromossomos ou as mutações que acontecem só no DNA. Então isso também ocasiona alguns problemas, né? Porque alterou o DNA, alterou, né, as informações do indivíduo, isso pode ocasionar problemas genéticos. Então essas mutações, né, que são chamadas aí de deficiência, inversão, translocação, duplicação, são anomalias também que ocorrem com certa frequência, né, e ocasionam problemas, tá? Então a gente começa aí com aquela mutação que é chamada de deficiência ou deleção. Então quando a gente fala em deficiência ou deleção, o próprio nome já diz. Uma coisa que é deletada é uma coisa que ela é apagada, né?
Então, essa deleção é a perda de uma parte de um cromossomo. Essa perda, ela pode ser chamada de terminal, né? Deixa eu aqui para o desenho que fica mais fácil. Então, aqui nós temos um cromossomo, né? Quando eu falo que a perda é terminal, é nas extremidades, né? Ela pode ser intercalar. Intercalar é quando elas acontecem no meio do cromossomo. Então, um pedacinho do cromossomo aqui ele é deletado. Se ele é deletado, eu estou tirando informação genética. Se eu estou tirando informação genética, o indivíduo vai nascer com algum problema, né? Porque ali estava uma informação genética importante, certo? Tem um exemplo aqui de drosófilas, né? Que é chamada de alteração de Nott, né? Que é uma deficiência que acontece no cromossomo X, tá? Então, essas drosófilas, né? Quando acontece aí a deleção, um fragmentozinho, né? Onde contém o gene Vzão, que é para olho vermelho, e o gene Vzinho para olho branco. Então, se deletou esse fragmento que tinha informação para cor vermelho, a drosófila vai ter olho branco. Se deletou o pedacinho do cromossomo para informação de cor branco, a drosófila vai ter cor de olho vermelho. Isso não faz com que a drosófila morra, né? Mas imagine uma deleção em uma informação importante da drosófila ou no próprio ser humano, tá? No caso aqui, quando eu falo que não é letal, né, é importante salientar que para os machos e para as fêmeas homozigóticas é letal. Então, né, se essa deleção acontecer em machos, drosófilas, machos, ele morre. E se acontecer em fêmeas homozigóticas, morre também. Então, só pode acontecer em fêmeas heterozigóticas. Lembra do azãozinho? Tá? Bom, em seres humanos, né, o que interessa um pouquinho mais pra gente, né? Na mulher, se acontecer a perda da parte do cromossomo X, não é letal, tá? Vai acontecer alguns probleminhas, mas não é letal, tá? No homem, a perda de uma parte do cromossomo 22 determina aquilo que é chamado de leucemia, né? Que é um câncer, leucemia mieloide. Então, se o homem tivesse problemas, né, de perder uma partezinha do cromossomo 22, lembrando que o 22 não é o sexual, tá? O 22 ainda é um par que é autossômico, tá? Então o homem vai ter aí problemas, né, de câncer mieloide. E também tem uma anomalia no humano que é chamada de síndrome do miado do gato. Então aí é o que? A deficiência, né, a deleção de uma parte do cromossomo 5. Então, né, o cromossomo 5 ele perde, ele é deletado um pedacinho. Então a criança ela nasce, né? E porque é chamado de síndrome do miado do gato, por quê? Quando ela vai chorar, parece um miado de gato. Então tem um certo retardo neuromotor, dificuldade de movimentação, de locomoção, né? E também a hipotrofia muscular. Então os músculos eles são realmente atrofiados. Esses são exemplos aí, né, de mutações chamadas de deficiência ou deleção. Veja que eu não estou falando em cromossomo a mais ou cromossomo a menos. Aqui eu estou falando em perdas, né? Um pedacinho do cromossomo que é deletado. Tá? O outro tipo de anomalia é chamado de duplicação. Tá? Então o próprio nome já diz, duplicação é algo que é duplicado. Então uma parte do cromossomo vai ser duplicada. Então aqui eu não estou deletando, o meu DNA, o meu cromossomo ele está duplicando, ele está dobrando as informações. Né? Então essas aberrações normalmente ela acontece em trocas, né, de cromossomos que não são iguais, né, e traz aí mutações, problemas genéticos porque você mistura. E você mistura, você acaba atrapalhando todo o processo de síntese proteica, né? Então nós temos aqui no slide, deixa eu tirar aqui a projeção para vocês poderem entender, né? Desculpa aí o telefone que está tocando, gente, né? Estou aqui na sala, no escritório, o telefone não para de tocar. Mas enfim, então quando a gente fala na duplicação, observa aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, né? A, B, C, opa, cadê? A, B, E, F, G, opa, então o que aconteceu aqui? Então aconteceu uma deleção e esse pedaço vermelho foi lá para baixo duplicando, né? Então veja que tem uma duplicação aqui do C e do D, né? Deixa eu levar esse negocinho para cá porque o azulzinho ficou no lugar errado, tá? Vamos lá, a duplicação aconteceu aqui, ó. Então, primeiramente houve o que? Uma deleção, né, do C e do D, e esse C e D foi para o cromossomo homólogo, então duplicou. Aqui eu tenho informação duplicada, tá? Então deletou primeiro o de cima e duplicou no de baixo. Então veja que esse de baixo aqui eu tenho cromossomo duplicado, tá? Então esse é um exemplo aí de anomalias que são resultantes, né, da duplicação do próprio DNA, tá?
Nós temos o que é chamado de isocromossomos. Então, são cromossomos que mostram aí, simultaneamente um braço com deficiência. Né? E, na verdade, um braço com deficiência é a direção total do outro. Né? Então, nós temos aqui ó, um cromossomo mostrando aí a direção. O correto era ser todo vermelhinho, né? E aqui o isocromossomo com a deficiência de um braço total. Tá? Então, nós temos aqui um processo, né, que acaba aí ocasionando muitos problemas, porque esse cromossomo ele falta um braço inteiro. Se falta um braço inteiro, faltam muitas informações e também causa inviabilidade aí no nascimento do indivíduo. Tá acabando já, pessoal. Nós temos também um tipo de mutação que é chamado de translocação. Tá? O que é esse tipo de translocação? Agora vai ficar um pouquinho mais complicado. Tá? Então aqui, na verdade, parte de um cromossomo é transferido para um outro que não é homólogo. Gente, o que são cromossomos homólogos? Para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, um cromossomo vem do pai, o outro cromossomo vem da mãe, certo? E eles ficam do ladinho, né? Pelo tamanho, certo? Colocar um dedo lá do outro para o mesmo tamanho, né? Então, o que acontece? Eu falo que eles são homólogos porque eles têm as mesmas informações genéticas. Por exemplo, o par 1 veio do pai e veio da mãe. Né? Tanto do pai quanto o que veio da mãe tem as mesmas informações genéticas. Só que a translocação, ela troca. Ela pega um pedacinho de um dos cromossomos do par 1 e vai trocar com o par 2. Então, ali eu não tenho informações iguais. E isso ocasiona muitos problemas. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? Só para com letrinha fica mais fácil de entender. Então, nós temos aqui ó, A, B, C, aqui é o meio do cromossomo, né? O Ozinho indica o meio, como se fosse ali o centríolo, D, E, F. Aqui nós temos G, H, I, J, K, L. Né? Aqui nós temos A, B, C, olha aqui a troca. Né? Então, esse J, K, L, ele foi trocado, ele veio para cá. Tá? Então, ele ficou aqui, ó, A, B, C, D, J, K, L. Então, isso aqui é uma translocação. Então, esse JKL desse cromossomo, esse cromossomo, ele é homólogo a esse. Né? Ele tem a mesma informação desse, certo? Só que esse pedacinho foi para um cromossomo não homólogo. Então, isso eu falo que é o quê? Que é uma translocação. Tá? Então, existem dois tipos de translocações. Aquela que é chamada de paracêntrica. Né? O que é uma alocação paracêntrica, Rodrigo? Cada segmento acêntrico, gente, segmento acêntrico é aqueles que ficam no centro. Tá? O que marca o centro do cromossomo? São os centrômeros, que é essa bolinha. Né? Então, ó, cada segmento acêntrico se solda a um segmento cêntrico. Então, olha aqui, ó, esse parzinho, né, que é azul, soltou, né, esse pedacinho de cromossomo, soltou esse pedacinho de cromossomo. E onde que eles foram se juntar? Né? Olha aqui, ó, esse vermelhinho veio para cá, certo? E esse azulzinho foi para o final do vermelho. Então, houve uma troca. O vermelho, né, foi para o azul, né, e o azul foi para o vermelho. Então, isso aqui é paracêntrica, por quê? Porque saiu do centro, tá vendo? Esse azulzinho, ele se desprendeu daqui do centro e foi para a extremidade. Esse vermelhinho, ele saiu do centro e foi para a extremidade do outro. Então, eu falo que isso aqui é uma translocação paracêntrica. Quando ele sai do centro de um cromossomo e se junta, se transloca para a extremidade do outro, né? E nós temos aquela que é chamada de pericêntrica, né? Então, nós temos aqui aqueles que são cêntricos, né? Se soltam, né? Tanto de um quanto do outro homólogo. Olha a diferença. Então, ó, aqui é igual, gente, ó, é igualzinho. Só que esses dois, eles se juntaram, né? E foi para o mesmo cromossomo. Diferente daqui, ó, o azulzinho foi para o vermelho e o vermelho foi para o azulzinho. Aqui os cêntricos se soltaram, eles se uniram e os dois foi para um só. Então juntou tudo no cromossomo. Esse cromossomo se juntou com esse e esses dois fragmentos foi, né, para um cromossomo só. Então nós temos aqui um tipo de translocação que é chamada de pericêntrica. Tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui como que tá, eu fiz essa edição, deixa eu ver se eu consigo jogar para cima para vocês enxergarem, senão vocês não vão conseguir, né? Vamos subir isso aqui. Isso aqui. E vamos subir esse aqui também, ó. Então aqui também tem um centrômero, né? Vamos
Vou copiar aqui esse negocinho bonitinho, só para vocês entenderem, tá? Senão vocês não vão entender. Olha, esse daqui e esse daqui, ó, esses dois últimos, né, pedacinhos de cromossomos, esses dois no meio, são esses dois. Então eles se desprenderam de cromossomos homólogos, se juntaram e vieram para cá. E os dois cromossomos acabaram se juntando. Então eu falo que isso é uma translocação pericêntrica. Um pouquinho complicadinho, né? Mas nada que umas 3, 4 vezes vocês ouvindo essa doce voz, né, que vocês não vão conseguir entender. Beleza? Bom, galera, aí nós temos também a inversão, para finalizar, né? Fechar aí com chave de ouro o nosso curso. A inversão, o problema eu já disse, né? Acontece o quê? Uma inversão. Oh! Mas o que é essa inversão, né? Então consiste na verdade em pedacinhos, né? Que a gente fala em fraturas do cromossomo, que inverte, né? Como se tivesse um loop, né? Dado aí um 360, tá? Então observa aqui, ó, nesse exemplo, né, nós temos aqui esse fragmento de DNA, que é indicado aqui por D e F, que ele está girando, certo? Então antes era A, B, C, D, E, F, vai ficar A, B, C, F e D. Então ele tem um 360. Isso causa problemas. Porque se você mexe na sequência de um DNA, você mexe na sequência de bases nitrogenadas. Se você mexe na sequência de bases nitrogenadas, você está mexendo no quê? Você está mexendo na informação genética. Se você mexe na informação genética, então você vai estar mexendo naquela característica que vai ser produzida, né? Da mesma forma da translocação, existe aquela inversão que é chamada de paracêntrica, tá? Então, ó, ocorre apenas em um único braço do cromossomo, tá? Então, o que eu falo em braço? Né? Lembrando que um cromossomo vem do pai e também da mãe, vai acontecer só em um bracinho, certo? Um que veio do pai ou um que veio da mãe, certo? Então, acontece essa inversão. E existe a pericêntrica. A pericêntrica é quando ela envolve o centrômero, né? O centrômero, lembrando que é aquela junção, né, da parte de cima do cromossomo e da parte de baixo. Então, quando envolve essa parte central, né, então a gente fala que é uma inversão pericêntrica. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem assistir novamente as aulas, né? Ou vocês podem entrar em contato comigo, que eu esclarecerei todas as dúvidas aí que surgiram ao longo da minha explicação. Beleza? Forte abraço.